Olá, bom dia turminha, aqui quem fala é o professor Paulo para mais aquela aula fechada, certinha. E hoje a pergunta é simples: o que é isomeria? Até o final da aula tem que saber, hein? Vamos nós, nessa viagem louca que é a química. Então, isomeria é o fenômeno em que compostos orgânicos têm a mesma fórmula molecular sendo diferentes. Poxa professor, então já sei o que é isomeria, posso fechar o vídeo aqui? Não é bem assim, né gente? Vamos ver o que é que tem mais aí pra frente, tá? Então, a gente tem aqui, ó, duas moléculas, certo? Que elas têm, ó, a mesma formulazinha, ó, C4H10O e, ó, C4H10O. Poxa, professor, então é a mesma coisa. Não é bem assim, né, gente? Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, um álcool, tá certo? Um butanol. E aqui eu tenho o éter etílico. Então eu tenho funções diferentes, tem o mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênio, mesmo número de oxigênio, tá? Então, isomeria justamente vai brincar com isso aí, tá certo, gente? A gente vai aprender muito sobre isso hoje. E elas diferem não só da disposição dos átomos no espaço, mas também todas as suas propriedades físicas, ok? Você pode prestar atenção aqui, ó, ponto de fusão, ponto de ebulição, inclusive a densidade são diferentes, ok? Basicamente é isso. A gente vai distribuir a isomeria em duas partes, né? A isomeria plana e a isomeria espacial. Dentro da isomeria plana, que é aquela que a gente vai ver primeiro, ok? Temos a de cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. Não está disposto aqui, que é um casozinho bem específico que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ok? Na isomeria de cadeia, certo? Que é a nossa o primeiro estudo da gente, a gente vai observar essa disposição no espaço, tá? Aqui eu tenho 4 carbonos, né? A formulazinha aqui, então ambas as estruturas aqui vão ter 4 carbonos também, tá? Só que isso daqui, ó, é uma cadeia aberta e não ramificada. Essa daqui é uma cadeia também aberta, mas é ramificada. Poxa, então uma é ramificada e a outra não é ramificada. Então, isomeria de cadeia, ok? No segundo exemplo aqui, a gente tem aqui, ó, uma aberta, certo? E uma fechada. Deixa eu só botar aqui para baixo. E uma fechada. Se a única diferença é essa, então a gente tem justamente a isomeria de cadeia, tá certo, gente? Então, isomeria de posição. Na isomeria de posição, a gente tem aqui uma função orgânica, que é um exemplo, pode ser dupla ligação, tripla ligação, assim por diante. Mas a gente tem aqui uma função orgânica, né? Essa é o álcool. Esse daqui é um álcool que está ligado no carbono 1, né? E nesse outro exemplo aqui, a gente tem um carbono ligado no carbono 2, né? Isso, essa parte da numeração a gente aprendeu em vídeos passados, tá? Certo? Então, por mudar só a localização da função, então é isomeria de posição, tá bom? Não só porque tem a função que vai ser isomeria de função, tá? A gente vai ver a de função mais para frente. Ok, então a gente vai ter aqui, opa, deixa eu só voltar, desculpem. Então a gente vai ter aqui, ó, no segundo exemplo, certo? Uma dupla ligação. Essa dupla ligação está no carbono 1, 2, né? E aqui, ó, nessa segunda molécula, está no carbono 2, 3. Então, mudou a localização, certo? Da dupla ligação. Então, se mudou a localização, a posição, isomeria de posição. Tranquilo, gente? Vamos lá. Isomeria de função. Na isomeria de função, a gente vai mudar a função orgânica, mas mantém o número de elementos, certo? Então tem essa estrutura aqui, C2H6O, ok? E aqui é a disposição dela e aqui é a disposição dela. Nessa conformação aqui, a gente tem um álcool. Nessa segunda conformação, a gente passa a ter um éter, tá? Se você for contar o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, é o mesmo, mas mudou a função. Se mudou a função, isomeria de função, perfeito? A gente tem aqui também, desculpe, a gente tem aqui também as funções aqui, né, essas moléculas aqui embaixo, né? A primeira, um álcool aromático, certo? Aqui, ó, a hidroxila aqui, tá? Um éter, ó, o O aqui separando CH3 e o anel benzênico, tá? E um fenol, tá? Ó, onde você vê aqui, ó, a hidroxila ligada diretamente, né, no anel aromático. Ok, gente? É isso. A gente vai ter aqui uns outros exemplozinhos também, tá? Um aldeído, tá? Onde a gente vai fazer aqui, ó, essa alternância para acetona, tá? E aqui, ó, um ácido, né? O ácido carboxílico, né? A gente já viu isso em aulas passadas, né? Mudando aqui para um ésteres, não é isso? Muito bem.
Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, basicamente, né, a gente tirou migrou, né, o CH3, ó, para lá pro finalzinho, não é isso? Muito bem, muito bem. Vamos ver o que é que a gente vai ver mais pra frente. Então, eu disse para vocês que a gente tinha mais a difunção, né? A gente tem uma especificidade a mais. A gente vai ter uma tautomeria. Tautomeria nada mais é do que quando a gente tem uma molécula que ela fica alternando entre duas substâncias. Isso daí é comum. A gente pode inclusive fazer alguns experimentos com isso aí mais pra frente, tá? Mas ela fica migrando, né? E tem duas específicas, que seria o aldeído para o enol e a cetona para o enol, tá bom? Então, quando é aldeído para enol, aldoenólica. Quando é de cetona para enol, cetoenólica, ok? Aqui alguns exemplos, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o aldeído, ok? Onde essa dupla ligação do oxigênio, né? Ela vai migrar para entre os carbonos. E esse hidrogênio que estava aqui nesse carbono passa aí para o oxigênio, formando o hidroxila. E forma o enol. O que é o enol, certo? Enol é justamente quando eu tenho um álcool, ok? E esse carbono, né? Que faz a ligação com a hidroxila é OH, tá? Esse carbono aqui, ele faz uma dupla ligação. Se o álcool tem essa característica, ele deixa de ser um álcool e passa a ser um enol, que nada mais é que um álcool com uma dupla ligação, tá bom? Se bem que é importante essa ligação aqui, né? Esse enol, a gente vai ver isso em coisas, em especificidades mais pra frente também, que é muito importante essa molécula aqui, tá? E esse é um equilíbrio aldoenólico, como eu já tinha falado. Aqui o cetoenólico, a gente tem uma cetona, né, caracterizada por C, que está ligada a outros carbonos, dupla O, ok? E aqui, ó, a dupla ligação cai para o carbono, né, entre carbonos, e o hidrogênio, mais uma vez, passa para o oxigênio, formando o hidroxila. Essa hidroxila, ó, ligada a um carbono que vai fazendo dupla ligação, caracterizando um enol, certo? Metameria. Gente, essa daqui, a maioria dos alunos erra muito, né? Por conta que é uma mudança de posição também, só que a metameria obrigatoriamente tem que ser com heteroátomos, tá? Então, se eu tenho um heteroátomo, o que é um heteroátomo, professor? É qualquer molécula que não seja carbono e hidrogênio no meio da cadeia carbônica, tá? Então eu tenho aqui um oxigênio, ok? E esse oxigênio está no meio da cadeia carbônica, então é um heteroátomo. E ele está aqui, ó, com um carbono só antes dele, tá? E ele passou a ter, ó, 2 carbonos, né? Ele ficou bem no meinho ali, ó. Então ele mudou a posição, o oxigênio ele mudou de posição. Se houve essa mudança, é uma metameria. Professor, mas isso não é a isomeria de posição? Sim. Só que a isomeria de posição ou é com ramificação, dupla ou tripla ligação, tá? Quando é com heteroátomo, obrigatoriamente metameria. Não esquece disso, gente. Muito bem, vamos para o próximo, tá? Alguns exemplos. Pode ser o nitrogênio também, ó. Tá aqui depois de um carbono, passou bem para o meio aqui, tá bom? E aqui a gente tem, né, um ésteres, né, em o qual ele correu, né? Esse CH3 aqui migrou para lá, o H migrou para cá, então, enfim. Houve só uma mudança, né, nessas posições aí dos heteroátomos, então passa a ser metameria, ok? Então a gente vai começar agora a isomeria espacial. Ela é dividida em duas: geométrica e iótica, tá? Só uma dica: assiste o vídeo que eu coloquei ou aqui em cima no card, tá bom? Ou lá embaixo nos comentários, tá? É sobre a talidomida e é muito importante que vocês assistam eles, inclusive antes de prosseguir no vídeo. Já já a gente volta. Vamos lá: isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, que é a primeira isomeria que a gente vai ver, tá bom? Ela tem algumas condições de existência, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês, e a gente vai dar uma olhadinha só nessas estruturas aqui, tá? Ó, se você prestar atenção, a isomeria cis-trans, uma das coisas que ela obrigatoriamente tem que ter seria uma dupla ligação aqui entre os carbonos, tá certo? Essa molécula daqui, ela não está fazendo dupla ligação, certo? Então, esse carbono ele tem uma rotação, ele pode rotacionar, né? Então, essa molécula aqui,
é igual a essa aqui, é a mesma na verdade. Por quê? Por conta que não tem dupla ligação para prender, né, e ficar fixa aí e não fazer essa rotação, né, da molécula de carbono, ou melhor, do átomo de carbono, tá bom? Então, não caracteriza isso aqui isomeria geométrica, é a mesma molécula, tanto nessa conformação quanto nessa, ok? A gente já tem aqui um outro exemplozinho, né, bem taxativo, se vocês prestarem atenção, onde eu tenho uma dupla ligação aqui entre carbonos, deixando esses carbonos fixos, não podem rotacionar, tá? E, ó, uma condição de existência aqui, os átomos, as moléculas que estão ligadas a esse, os átomos mesmo, que estão ligados a esse carbono aqui, ó, eles obrigatoriamente têm que ser diferentes, ok? Não pode ser, por exemplo, 2CH3 aqui, e ele não entraria como isomeria, tá? Tem que ser diferente. Ah, professor, mas o de baixo aqui? Não, de baixo pode, né? Não pode ser o mesmo carbono, tá bom? Então, olhando aqui, ó, a gente passando aqui, ó, essa linha horizontal, tá? A gente vai ver que, ó, é diferente aqui, só que aqui eu tenho, ó, as estruturas mais pesadas, CH3 e CH3. Do outro lado, são hidrogênios, massa molecular muito pequena. E aqui, ó, esse é justamente tão contrário desse, ó. Um CH3 está embaixo, outro está em cima. Isso daqui caracteriza, ó, uma molécula cis, tá? Ou seja, está do mesmo lado. Trans, lados opostos, tá bom? Muito bem. A gente vai ver mais aquilo ali, tá? Então aqui também é em moléculas cíclicas, gente, tá bom? Se vocês prestarem atenção, ó, os ligantes dessa molécula aqui, ó, são diferentes do carbono. Esse carbono aqui pode ser? Não, não pode. Por quê? Porque ele está ligado a 2 hidrogênios, são átomos iguais. Aqui é diferente, CH3 e hidrogênio, ok? E essa molécula ela não pode rotacionar porque aqui, ó, ele está fazendo ciclo, né? Ela tem 2 ligações aí fixas, então não rotaciona, tá? Então, ó, pode haver isomeria, ok? Então, nesse caso aqui é a cis, nesse caso aqui é a trans, ok? Vamos lá. Isomeria óptica, tá, gente? Qual a diferença de luz comum para luz polarizada? A luz comum, ela vai para todas as direções. A luz polarizada, ela passa por um polarímetro, que nada mais é do que um prisma, tá certo? E esse prisma faz com que essa luz, ela vibre e se propague em um plano reto, certo? Vertical, ok? A partir daí, a gente pode passar essa luz por algumas substâncias, e essas substâncias vão desviar esse plano de luz, tá? Uma para a direita, outra para a esquerda, e a partir daí elas recebem nomes distintos, ok? Aqui é o que acontece, tá certo? Ó, a dispersão da luz passa por um polarímetro e ele vai vibrar só em um sentido, ok? As substâncias, existem 2 tipos de substâncias nesse caso que a gente vai avaliar, né? São opticamente inativas, né? Não desviam a luz da vibração da luz do polarímetro, e as opticamente ativas são aquelas que vão desviar, certo? Essa luz aí, ok? Aí a gente tem o exemplo da destrógera, de direita, certo? Lembre esse, de direita, tá? É destrógero, ok? Então, ele vai desviar essa luz para a direita, ok? E a levógera, que seria desviar a luz para a esquerda, ok? Imagem especular, que é a imagem invertida. Então, como é que a gente vai fazer essa identificação, certo? De enantiômeros, de astereisômeros, como é que a gente vai fazer isso, certo? O par de enantiômeros, eles são imagens especulares. O que é imagem especular, professor? Pense na mão, tá? As suas mãos são imagens especulares, tá bom? Elas são idênticas, porém contrárias, né? Você vê aqui, ó, né? Dedo todos certinhos, tá vendo, ó? Só que quando você vai tentar sobrepor uma sobre a outra, a ordem dos dedos é invertida. E, inclusive, ó, os dedões também são invertidos, certo? Então isso caracteriza justamente esse par de enantiômeros, ok? Uma
o par de enantiômeros não é sobreponíveis, tá bom? Não consigo colocar um em cima da outra. Basicamente é isso, tá, gente? Aí aqui a gente tá vendo só alguns exemplos, tá? Desvio para a direita, dois polarizados, outro desvio para a esquerda, certo? Então aqui a gente vai ter o par de enantiômeros, né? Que é o que gira para a direita ou que gira para a esquerda, ok? O que é uma mistura racêmica? Mistura racêmica é quando a gente tem substâncias, né, que metade dela desvia para a direita, metade desvia para a esquerda, e por elas ter a mesma quantidade, elas se anulam, fazendo com que essa luz passe reta como se não tivesse substâncias opticamente ativas. Isso acontece? Acontece, gente. E o vídeo, mais uma vez, vai estar aqui no card ou lá embaixo, tá? Sobre talidomida, explica muito bem isso e é importante, inclusive cai de imagem vestibular, é bom vocês darem uma assistida, tá bom? Beleza, vamos continuar. Ok? O que é um carbono quiral? Carbono quiral é qualquer carbono, certo? Que tem os seus 4 ligantes diferentes, certo? Então, se eu tenho um carbono que tem 4 ligantes diferentes, eles são um carbono quiral. Se você prestar atenção aqui, ó, hidrogênio CH3OH, hidroxila, né? CO2H, né? Então, ele tem todos os seus ligantes diferentes, então ele é um carbono quiral, ok? Aí, uma coisa que eu preciso frisar. Substâncias opticamente ativas, certo? Enantiômeros, por exemplo, eles obrigatoriamente têm que ter carbonos quirais, tá? E quanto mais carbonos quirais a molécula tem, maior o número de isômeros que ela possa ter, tá? Aí como é que a gente vai fazer essa contagem de isômeros? A gente tem essa formulazinha, 2 elevado a N, onde o N é o número de carbonos quirais que existe na molécula, tá? Então, no exemplo passado, se eu só tinha um carbono quiral, então 2 elevado a 1, logo eu posso ter 2 moléculas diferentes, tá? Ou 2 isômeros. Esse foi o exemplozinho passado, certo? Do ácido lático, inclusive. Ok, já essa molécula aqui, ó, ela tem 3 carbonos quirais. Então, 2 elevado a 3, 8. Então, eu posso ter 8 enantiômeros, ou seja, 8 moléculas diferentes, tá, gente? Beleza, esse daqui, né, a gente tem aqui justamente a talidomida, né? Lembre do vídeo do cardzinho que eu postei, tá? É importante vocês assistirem. E ele está mostrando aqui onde é justamente o carbono quiral dessa molécula, fazendo com que essa molécula possa rotacionar ou para a direita ou para a esquerda, certo? Sendo levógera, destrógera, enfim. E a partir daí tendo funções, né, diferentes, certo? E é isso, gente. Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, um abraço a todos. Espero que tenham gostado, tá? E qualquer dúvida, só é mandar lá no WhatsApp. Abraço a todos. Tchau, tchau.